Mas vamos perceber isso na prática. Aqui eu tenho o exemplo de uma tela do Windows. Se tu observar, eu vou até ampliar, aparece aqui num determinado momento dito assim, observa comigo, resolução da tela 800 por 600 pixels. Observa, vou destacar aqui para ti, ó. Resolução da tela 800 por 600 pixels. Quer dizer que eu tenho 800 pontos na horizontal por 600 pontos na vertical, como a gente está enxergando aí nessa imagem, certo? Beleza, mas olha uma coisa relevante. O que aconteceria se eu aumentasse essa resolução aqui no Windows? Porque a resolução, como eu disse, está de 800 por 600 pixels. Olha o tamanho da janela na resolução 800 por 600. Olha o tamanho aqui dos ícones. Quando eu aumentar essa resolução agora, percebe que diminuiu o tamanho da janela. Diminuiu o tamanho dos ícones, porque quanto mais alta a resolução da tela no Windows, menor o tamanho dos ícones, menor o tamanho das janelas, quer dizer, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Porque quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels. Eu gostaria que nesse momento tu fosse olhar de novo isso acontecendo, então acompanha. Eu tinha minha resolução de tela lá do Windows de 800 por 600, que é assim. Imagina uma prova de concurso perguntando o que acontece quando tu aumenta a resolução. E a resposta é simples. Quanto mais alta a resolução de tela, menor o tamanho dos pixels. E por consequência, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. O tamanho da área de trabalho em si aumenta. Embora a tela fique do mesmo tamanho, as mesmas 42 polegadas, mas o tamanho em si da área de trabalho aumenta porque ela tem mais pixels, pode armazenar mais informação simultânea. Mas o tamanho dos itens é que diminui. Então anota aí no teu material, eu aguardo um pouquinho. Vou repetir aqui pausadamente. Só vamos revisar de novo, ó. Resolução de tela de 800 por 600. Vou aumentar a resolução agora. Percebe que os itens diminuem de tamanho. Então eu quero que tu anote aí no teu caderno, eu vou ditar para ti, tu anota na tua apostila ou no teu caderno a anotação. Quanto mais alta a resolução de tela no Windows, quanto mais alta a resolução de tela no Windows, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Quanto mais alta a resolução de tela no Windows, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Anotou? Beleza. Então vamos pensar um pouquinho agora. Se eu tenho aquela minha imagem hipotética de antes, lembra? De 4 por 3 pixels. E tu imagina que eu tenho um ícone hipotético nessa minha área de trabalho, que obviamente não tem área de trabalho com resolução tão baixa, mas só para compreender, tu imagina que eu tenho um ícone formado por 4 pixels nessa minha área de trabalho de 4 por 3. Que a princípio não existe, mas estamos simulando. O que vai acontecer se eu aumentar a resolução? Vamos aumentar agora. Percebeu? O meu ícone, que era formado por 4 pixels, continuou sendo formado por 4 pixels. Mas como os pixels diminuíram de tamanho, o ícone também diminuiu. Observa de novo, ó. Resolução 4 por 3 e aqui eu tenho um ícone formado por 4 pixels. Eu vou aumentar a resolução para 8 por 6. 4 por 3 e agora 8 por 6. Percebe que o meu ícone diminuiu de tamanho. Essa é a ideia de quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Só que a área de trabalho em si ficou maior porque ela tem mais pixels. Ela pode apresentar uma quantidade maior de informação simultânea, embora o tamanho da tela do meu computador permaneceu o mesmo, certo? Bem, vamos pensar isso em relação não só à área de trabalho, mas pensar também em relação ao scanner, porque o scanner digitaliza imagens, transforma elas em pixels. Então uma resolução mais alta vai gerar pontos menores, a imagem vai ficar mais detalhada e com melhor qualidade. Mas tem situações onde o scanner, nosso periférico de entrada que nós estamos estudando, não faz só o processo de digitalização e transformar a imagem em pixels. Tem muitas vezes scanners que utilizam um software, um programa de computador, chamado de OCR. OCR significa Reconhecedor Óptico de Caracteres. Vou repetir. OCR significa Reconhecedor Óptico de Caracteres. E é um software muito usado em conjunto com o scanner, porque ele reconhece os caracteres de uma imagem digital e transforma em caracteres de texto que tu pode usar nos editores de texto. Tu imagina tu pegar
uma página de um livro, coloca essa página do livro no scanner, digitaliza, e aí depois o software OCR entra em ação e reconhece todos os caracteres de texto daquela página do livro e convertem automaticamente isso em caracteres de texto que tu pode manipular no Word. Aí tu pode botar esse texto no Word e mudar a cor da fonte, o tamanho da fonte, o tipo da fonte, porque não é uma imagem digital. O OCR, o software OCR, pegou aquela imagem digital que o scanner digitalizou e transformou isso em texto. Então vamos revisar a leitura sobre o significado de OCR. Primeiro, a tradução. OCR significa reconhecedor óptico de caracteres. Transforma textos de imagens digitais em caracteres que poderão ser manipulados pelos editores de textos. Essa é a função desse software chamado OCR. Bem, o que eu quero te mostrar com isso é que nem sempre o resultado final do que o scanner fez é uma imagem formada por pixels. Quer dizer, por padrão é, porque por padrão eu uso o scanner para digitalizar um documento, uma imagem e transformar isso em pixels, em pontos que formam aquela imagem digital. Beleza. Mas tem vezes que a minha necessidade é diferente. Eu gostaria de fazer uso do scanner para digitalizar uma página contendo texto e que um software conseguisse converter o texto dessa imagem digital que foi digitalizada em caractere de texto, para que não precise digitar toda aquela página de novo. É como se o scanner fosse, junto com o software OCR, fosse digitar aquela página do livro para mim usar no meu Word, no meu Writer, nos meus programas de computador. Isso quem faz é o software OCR. Então, se eu usar o scanner em associação com o software OCR, o meu desejo não é só pegar aquela imagem e transformar em pixels. É, na verdade, converter aquilo em texto que eu possa manipular nos editores de textos, porque essa é a função de um software OCR, certo? Bem...